Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um a 100%, mas este é diferente. Este sou eu, Maria Inês, filha do António Afonso, e vou entrevistá-lo. Vou fazer perguntas interessantes. E tu, que tipo de coisa é que tu me queres perguntar? Interessante. Agora fiquei curioso, filha. Sobre o teu futuro, o que é que tu queres fazer? Por exemplo, tu não vais trabalhar assim para sempre. Tu tens o BNI, tens a Net Sigma. O que é que tu pensas fazer depois disso? Claro, não vais deixar de ser do BNI, não é? Porque é uma coisa que vai lá estar sempre contigo. Mas o que é que tu queres fazer depois disso? Olha, essa é uma pergunta que me apanha assim um bocadinho de surpresa. Mas, sem dúvida, eu BNI e Corporate Connections, que é aquele BNI para as empresas bastante maiores, nunca vai deixar de estar no meu dia a dia, digamos assim. Mas no futuro, talvez a minha ideia é ajudar de forma mais intensa os empresários, os empreendedores, as empreendedoras, de forma a que também possam tirar proveito da experiência que eu adquiri ao longo do tempo. Então, talvez ser um conselheiro, um mentor, coach de alguns empreendedores e empreendedoras. É uma das coisas que está no nosso horizonte, está aqui no horizonte do pai. Isso é uma coisa que eu até já tinha equacionado. Agora, essa é uma pergunta, sabes, filha, que é super difícil de responder, porque deixar a Net Sigma, deixar a DeepAI, deixar o BNI ou o Corporate, eu não me vejo reformado, eu não me vejo aposentado. Quero fazer coisas interessantes, filha. É isso mesmo, porque tu já estás no BNI e na Net Sigma assim desde sempre, porque é verdade, eu ouço-te a falar desde que eu era pequenina. Pronto, foste tu que fundaste a Net Sigma, e o BNI também tu entraste. Pronto, já estás há muito tempo, é uma coisa que já está assim dentro de ti e que tem a ver contigo mesmo. E ajudar as pessoas, fala mais sobre isso. Sobre ajudar as pessoas. Assim vais estar Sabes, a pensar por todo o mundo. eu tenho a certeza que quem consegue encontrar fórmulas para acelerar os processos nas empresas, para acelerar o crescimento, manter uma mentalidade de crescimento nos líderes, ajudá-los a inspirar as suas equipes. Quem aprende isso tem obrigação de partilhar. E isso para mim é ajudar no contexto empresarial. Então, eu tenho essa obrigação. Como é uma obrigação e como nós a cada dia aprendemos mais, eu não tenho como me deixar de partilhar com os outros, entendes? Isso para mim é ajudar. Ajudar é num sentido bastante mais... ele é humano, mas sempre também no contexto profissional. Entendes, filha? Porque eu acredito... Eu fico muito feliz quando tu me abraças, quando eu chego a casa e quando dizes, papai, eu tenho muito orgulho em ti, o pai fica todo derretido, não é? E eu acredito que isso é algo que todas as pessoas merecem. Então, se eu ajudar um empresário e ele conseguir esse abraço lá em casa mais frequentemente e ajudar a ter famílias mais felizes, isso enche-me de prazer, de orgulho, e sei que também vos faz feliz a vocês quando vocês vão com o pai e as pessoas vos dizem coisas boas sobre o pai, e isso também te faz feliz a ti, não é? Sim. Então isso é ajudar. E tu também é para ajudar as outras pessoas, que é o que estavas a dizer, a serem pessoas melhores. E uma pessoa, eu acho que, até pelo que eu ouço outras pessoas a dizerem, uma pessoa que, por exemplo, tem formações contigo ou assim, e que te ouve a dar palestras e formações, muda sempre alguma coisa para melhor naquelas pessoas.
como é que tu te sentes com isso? Ao ouvir as outras pessoas a dizer, por exemplo, que tu mudaste alguma coisa na vida delas para melhor. Naturalmente que eu me sinto super, super feliz, porque o objetivo não é ter esse reconhecimento, mas esse reconhecimento é uma evidência de que eu estou a conseguir aquilo que é o meu propósito, entendes? Mas eu gostava que ficasse claro lá para casa, o propósito de ajudar não é ser eu digo assim com muito respeito, não é ser a Madre Teresa de Calcutá, entendes? É o ajudar com um propósito muito claro de que as pessoas possam atingir outros patamares e impactar positivamente não só a vida da sua família, a sua vida, mas também das famílias que dependem dele, no caso de um empresário. Então, isso é uma evidência. Quando alguém me diz isso, eu fico super feliz, não é? E dá-me ainda vontade de continuar mais, porque vale a pena. Exato. É mais tu com as tuas formações ajudas as pessoas a serem, a terem outros objetivos, se calhar, e a serem melhores, a pensarem em coisas que elas não pensariam. Uhum. Por exemplo, lá está, chegar a casa e ter os filhos e a mulher a abraçarem, a dizer que têm orgulho neles, ou seja, a serem pessoas melhores. Ahm, Tu sabes que eu acho que isso também te ajuda, por exemplo, a ti a ser melhor. Tu vês esse exemplo. Eu conto muitas vezes uma história, eu vou contar hoje aqui, porque no a 100% ainda não contei. Uma vez, filha, tu tinhas uns 3 ou 4 anos e o pai ia despejar o lixo. E tu sabes quando nós saímos da nossa casa, então temos de descer a rua e depois lá ao fundo à esquerda é o lixo, não é? E tu perguntaste: olha, papá, posso ir contigo? E eu disse: podes, filha, vens comigo. Posso levar a bicicleta? Eu disse: podes, mas eu pensei logo assim: bem, ela vai levar a bicicleta para baixo, mas quem vai trazer sou eu, porque a seguir é subir. E então foi super engraçado, porque lá ia eu com o lixo e tu a andar de bicicleta e lá para baixo. E entretanto, quando viemos para cima, tu estavas a pedalar, mas estava já quase, a bicicleta já quase não andava, sabes? E depois eu disse: olha, filha, queres que o papá te ajude? Queres que o papá leve a bicicleta? E tu disseste assim ao papá: não, papá, nós nunca desistimos. E eu fiquei assim: nós nunca desistimos. Ela tinha 4 anos e eu disse: mas o pai ficou doido, entendes? Todo orgulhoso, porque o papá diz isso às pessoas: nós nunca desistimos, temos de ter convicção, vamos embora, acreditar no objetivo, e inspirar as outras pessoas para ficar também mais fácil para nós e fácil para todos, mais, né? E então quando chegámos a casa, tu foste lavar o papá foi-te lavar os dentinhos e tu foste para a cama. E o pai chegou ao pé da mamãe, foste ao beijinho à mamãe e tal, normal, não é? Lá em casa, né? E o pai chegou ao pé da mãe e disse assim: oh Isabel, tu não vais acreditar. E conta-lhe o que aconteceu. E ela: tu sabes como é que é a tua filha, sabes como é que é a mãe, não é? Toda orgulhosa. E eu fui ter contigo ao quarto e dei-te um beijinho e disse: oh filha, mas onde é que tu foste buscar essa coisa do nós nunca desistimos? E a Maria Inês disse assim: sabes, papá, no domingo, quando tu estás nas tuas reuniões com os teus diretores, eu às vezes não estou a dormir. Então a mensagem que deixo aí para casa é que nós devemos ser os mesmos no contexto profissional e em casa. Porque dessa forma nós criamos um mundo melhor nas novas gerações. Porque damos o exemplo. Somos genuínos, genuinamente interessamos pelos outros, e o papá genuinamente interessa-se em ajudar os outros, a impactar positivamente. E como paga, eu tenho uma filha de que me orgulho bastante, não é? Também. Então foi espetacular. Foi espetacular. Pronto. Portanto, é isso, entendes? O ajudar e ser o mesmo nos vários contextos tem um impacto e traz para nós também um resultado positivo. Tu há pouco falaste sobre ajudar
não, de facto de ser bom chegar a casa e ter os filhos a irem abraçar e dizer que estão muito orgulhosos e a mulher, tornar isso possível para outras pessoas também, como te acontece a ti, fazer com que outras pessoas também possam ter isso. Eu, desde pequenina, tu és assim, empresário e isso tudo ao mesmo tempo. E tu motivas-me também para ter os meus objetivos e para ter assim uma visão do futuro, porque tu desde pequenino, como já falaste aqui, que és tu que tens estas coisas, conquistaste, pronto, e assim tu motivas-me também a conseguir um dia ter as minhas coisas e ser eu a conquistá-las. É como, lembras quando o papá também já te disse isso a ti, ainda no outro dia, a ti, ao mano, e à mana Carlota. Tu sabes que o pai, o avô Afonso, disse ao pai muito cedo o quê? Tu lembras-te o que é que ele disse ao pai? Que não Um dia queria... eu quero ser conhecido como o pai do António Afonso e não como E não o António Afonso sendo o filho. Sim. Isso, e basicamente é isso, é o que tu me estás a dizer, é isso, é esse exemplo depois transforma-se também em um objetivo teu. Exato. Mas tu sabes, Inês, às vezes as pessoas têm uma ideia de que ensinar os outros a ter objetivos é só mais uma coisa, mas não é só mais uma coisa. Ainda há pouco tempo eu fiz um estudo, fui procurar informação e descobri um estudo de um instituto ligado à economia no Brasil, em que revelava que menos de 10% das empresas definem objetivos. Quer dizer que se menos de 10% das empresas definem objetivos, como as empresas não são um ser humano, as empresas têm pessoas lá dentro. Quer dizer que as pessoas dessas empresas não definem objetivos. Estão a trabalhar para os objetivos que outra pessoa... Não, mas não é que na organização não há sequer objetivos. Entendem? Como é que é possível 90% das empresas não ter um objetivo definido? Trabalham no dia a dia para aquilo que acontecer. Entendes? E o que é fundamental, e eu acho isso crítico, é que cada pessoa possa experimentar uma vez definir um objetivo de médio prazo. Por exemplo, um objetivo para o final do ano. E dar o seu melhor para conseguir atingir o objetivo. Eu tenho a certeza que uma pessoa que experimente isso não vai nunca deixar de definir objetivos. Porque ele vai comprovar que é capaz. Entendes? Então isso para mim é super, super importante. E eu estava a dizer há pouco, eu em casa tenho exemplos, não, tenho esses exemplos em casa. Tu e a mãe, pronto, trabalham muito para termos a família que temos. Tu em casa, quando eres mais pequenino, de onde é que vai essa ideia de começar pequenino assim? Olha, eu não sei como é que surgiu a ideia, mas eu tenho quase a certeza que aquilo que o meu pai me disse, sabes, Lito, o avô tratava o pai por Lito, sabes, Lito, eu gostava muito de um dia ser conhecido como o teu pai, o pai do Lito, e não tu seres conhecido para o resto da tua vida como o filho do Sr. Afonso. E essa frase foi... Esse momento, eu lembro-me, era um sábado à hora do almoço. Entendes? Eu lembro-me desse momento. Eu tenho 53 anos. Eu tinha 8 anos. Entendes? Portanto, uau, como é que é possível? Estamos a falar que há 45 anos eu lembro-me desse dia, que era um sábado à hora do almoço, quando o meu pai me disse isso. Isso foi determinante para eu ter essa vontade. E depois foi... eu sou super curioso, filha. Não é? O pai é muito curioso, não é? Sim. Eu sou super curioso e se há um conselho que eu posso dar a todos aí em casa sejam curiosos.
Então, uma coisa, tudo o que eu gosto, como tu foste ver ao Pinterest e foste ao YouTube à procura de vídeos para aprender a pintar, o pai não sabe pintar, a mãe não sabe pintar, ninguém lá em casa sabe pintar. Tu foste e começaste, o pai começou-te a comprar telas porque tu pediste. O pai nunca disse: filha, tu podias pintar, pois não, não foi? Tu Não. começaste a pintar e o pai gostou e incentivou-te, como incentiva sempre que tu mostras que tens interesse sobre uma matéria. A ti também te Em incentivava. minha casa foi exatamente a mesma coisa. A minha mãe incentivava-me tremendamente, E as acreditava em tias, mim. as tuas irmãs? As minhas irmãs, a tia Kids, a tia Nena e a tia Carla, são as minhas maiores fãs. Não tenhas a mim. Tu podes ser muito fã do papá, tenho a certeza absoluta. Tu podes ser tão fã como a tia Kids, a tia Nena e a tia Carla, mas não és mais, filha. E isso é algo que me dá uma força tremenda, entendes? É algo que me dá uma força, eu saber que as minhas irmãs, o meu núcleo mais restrito lá atrás, foi sempre assim. A tia Kids defendia o pai na escola. É como eu faço com o Do mano. bullying, quando havia lá um rapaz que era o Arthur, super mau na escola, a tia Kids foi lá para bater no... Entendes? Mas imagina como é que era. É exatamente assim. E era assim o meu pai, era assim a minha mãe, as minhas irmãs, super unidos, super amigos. Ainda hoje nós somos super, 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 super amigos. Não há discussões entre nós. Nunca houve uma zanga entre o pai e as tias. Nenhuma tia. Podemos não estar de acordo numa coisa ou noutra, mas é sempre, acaba tudo à mesa com uma boa, com uma boa comida, porque as tias todas são super cozinheiras e o pai também cozinha, não é? Sim, muito boa. Comida muito boa. Pronto, então é assim, é essa felicidade e foi esse ambiente, que eu quero, que eu proporciono em casa e esse também é o ambiente que a mamã quer lá em casa. Este foi mais um a 100% especial. Espero que tenham gostado e que se tenham divertido.